Tudo começa na cidade do Lago Nonoana, no reino de Castuu, que está sofrendo um ataque implacável. E em meio a essa guerra, as muralhas já estavam começando a ceder. Nisso, os soldados erguem as bandeiras. E em seguida, eles erguem as espadas prontos para enfrentar uma batalha desesperada. No exército inimigo, haviam dragões enormes. Era uma batalha sangrenta entre humanos e monstros. O confronto direto no chão vira um verdadeiro banho de sangue entre as tropas. No meio de todo esse caos, um espadachim de cabelo preto encara de frente um morto-vivo. Ele avança rápido com a lâmina preparada para dar o bote. Em um movimento preciso, corta a criatura e espalha sangue por todo lado. Os crânios dos mortos-vivos queimam no chão devastado do combate. Ofegante, o rapaz percebe que as forças inimigas estão diminuindo e pede apenas mais um esforço aos aliados. Porém, um esqueleto surge pelas costas dele pronto para atacar covardemente. De repente, um clarão mágico cruza o campo de batalha. O impacto explosivo arremessa o monstro para longe antes mesmo de encostar no espadachim. Quem salvou o rapaz foi uma guerreira bestial, avisando para o novato não avançar de forma imprudente na linha de frente. Ainda assustado com a quase morte, o espadachim concorda com ela. Com um salto ágil, a guerreira bestial assume a vanguarda, liderando a tribo do vento contra a horda. E o protagonista observa admirado o quão forte ela é. Inspirado por aquilo, ele retoma a confiança e também decide voltar à luta. Mas uma voz misteriosa surge, mandando que todos recuem imediatamente. Um pilar de fogo colossal irrompe do chão, varrendo os inimigos de uma vez só. O espadachim novato trava no lugar, chocado com a magnitude do poder. Aos poucos, a silhueta de um homem imponente surge caminhando pelo meio do inferno em chamas. Esse mago invoca Fararis, o deus da escuridão. Ele oferece as almas dos sacrificados, ali como tributo para transformar sua fúria em chamas vivas. Os aliados paralisam, apenas observando o feitiço assustador tomar conta do campo. O homem continua a conjuração, querendo gravar a marca da sua ira direto nos adversários. Uma onda de calor insana explode do chão, incinerando tudo o que restava do exército inimigo. O novato precisa usar o braço para cobrir o rosto e se proteger do clarão escaldante. Vendo o portão finalmente aberto, o guerreiro bestial ergue a arma e ordena a invasão pela paz de Lodos. Todo o exército grita em uníssono, com a moral revigorada para o último ataque. A tropa inteira corre desesperada, clamando por liberdade. O espadachim observa o antigo e glorioso reino mágico, virando escombros na frente dele. A carnificina continua pelo pátio sem pausas até retomarem de vez a verdadeira paz. Ele aperta bem firme o cabo da própria espada. Concentrado, o jovem murmura que falta apenas mais um passo para conseguirem vencer. Caminhando firme pelos destroços, afirma que aquela vitória não é mais apenas um sonho distante. Com um pulo determinado, ele parte para a luta, garantindo que a guerra acaba naquele exato dia. Enquanto o caos reina fora, a calmaria sombria domina o interior do castelo principal. Pilhas de corpos de guardas decoram a entrada arruinada do salão imperial. O velho governante Salvan aguarda sentado no trono, enquanto um jovem de manto escuro sobe as escadas. Arunachala comenta que o longo reinado de Castuu finalmente está chegando ao seu fim. Apoiando o rosto na mão de forma desinteressada, o líder avisa que isso não faz a menor diferença. O rapaz de capa escura fica em silêncio absoluto, processando a frieza do mais velho. Salvan garante que a queda de Castuu deixou de ter qualquer importância para ele. Uma fenda mágica gigantesca brilha no fundo do salão, revelando que o grande desejo dele já se cumpriu. Arunachala olha para cima, confirmando que o experimento macabro finalmente deu certo. Os olhos vermelhos do visitante brilham, enquanto ele encara a anomalia ganhando forma. Um monarca morto-vivo colossal aparece levitando, consagrado como a entidade mortal suprema. O velho governante revela que agora a criatura viverá para sempre, deixando para trás toda a tirania que cometeu. Fechando os olhos, o jovem concorda que aquela é de fato uma notícia excelente. Satisfeito com o sucesso do plano, o senhor solta um sorriso aliviado no escuro. Ele então retruca que a situação é parecida para o rapaz, apontando casualmente para a testa dele. O foco cai direto na tiara dourada que Arunachala carrega presa na cabeça. Fingindo inocência, o jovem desconversa dizendo que não entende o que ele está sugerindo. O líder apenas dá uma risada contida e admite que já é tarde para discutir essas coisas. Descendo os degraus do trono, Salvan comenta que os caminhos deles divergiram faz muito tempo. Com um balançar de cajado, um grande círculo de teletransporte se ativa no chão do palácio. Sem olhar para trás, ele caminha calmo para dentro da energia e desaparece dali.
Arunachala fica sozinho no meio do enorme salão abandonado. Antes da magia sumir por completo, a voz do velho ecoa se despedindo pelo nome completo dele. O jovem vira o rosto observando o ponto exato onde o Aliab estava. Em seguida, dá as costas murmurando seu último adeus para o último vice-rei de Lodos. Longe dali, tochas solitárias iluminam uma escadaria de pedra escondida nos subterrâneos. O ex-governante Salvan desce os degraus até notar uma presença o aguardando. Nectrela está parada de forma respeitosa no corredor escuro esperando a chegada dele. Ela se curva chamando o mestre com a voz baixa. Ele questiona a presença da mulher ali e avisa que ela precisa correr imediatamente se quiser viver. Afinal, a cidade inteira afundará para o fundo do lago muito em breve. Mas ele para a caminhada e retira um objeto peculiar de dentro das roupas. A moça tenta interromper, reclamando desesperada que ele prometeu passar o título de vice-rei para ela. Ignorando o chilique, o velho joga o cetro na direção de Nectrela, mandando ela pegar. Chocada, a mulher segura a relíquia reconhecendo o selo oficial de liderança. O senhor vira as costas instruindo que ela grave o próprio nome na peça, confirmando que agora o poder é todo dela. Nectrela tenta argumentar em desespero, alertando que o reino de Castul está prestes a ruir. O antigo governante apenas caminha para longe, admitindo a queda iminente, mas confirma que o legado dele agora pertence a ela. Se afastando pelo corredor escuro, Salva instrui que a mulher use a própria sabedoria e força para decidir o destino da ilha. Nisso, a nova líder fica em silêncio, processando o peso da enorme responsabilidade que acabou de receber. A energia mágica sombria do artefato começa a fluir intensamente pelas mãos da governante. Muito acima de tudo isso, Arunachala flutua pelos céus consumido por uma aura mágica imponente. Cheio de rancor contra os invasores, ele declara que Lodos é dele, enquanto Nectrela jura recuperar tudo que foi tirado da liderança dela. O tempo passa, e a região ao sul do continente se torna uma lenda sombria para gerações futuras. Aquela terra isolada e cheia de ruínas ganha a fama infame de ser a ilha amaldiçoada. Porém, contrastando com esse passado terrível, uma vila pacífica descansa sob a luz do sol nas montanhas. Alguém caminha tranquilamente pela estrada de terra da região pacata. A jovem chamada Serafine passeia pelas ruas calmas da aldeia com o seu manto branco. Cumprimentando os moradores com simpatia, ela deseja um bom dia para todos. O mercado local está a todo vapor, cheio de vida e mercadores trabalhando logo cedo. Um dos vendedores recebe a moça com alegria, avisando que as mercadorias do dia estão excelentes. A vendedora oferece um belo desconto especial de véspera de festival, incentivando a garota a aproveitar logo. Retribuindo o carinho, Serafine cumprimenta a senhora com um sorriso amigável. A mercadora então entrega alguns mantimentos, pedindo para ela levar a encomenda até o campo de treinamento. Surpresa com a quantidade, a jovem ouve que aquilo é o mínimo para retribuir o esforço dos guardas que protegem a tribo. A senhora também pede um favor, querendo que o capitão libere o marido dela mais cedo para ajudar na festa. Brincando com a garota, a mulher avisa para ela não dar toda aquela comida apenas para o namorado. Com a sacola nos braços, Serafine finalmente chega ao pátio da milícia. O som de lâminas se chocando ecoa forte pelo campo de batalha improvisado. Um rapaz chamado Tani avança com tudo, desferindo um golpe veloz com a espada de madeira. Mas o oponente, que é o capitão da guarda, bloqueia o ataque sem dificuldade e revida com um chute potente. Analisando a falha do aluno, o comandante avisa que os movimentos dele estão amplos demais. Com o impacto da defesa, o jovem recruta perde o equilíbrio e cai direto no chão, largando a arma. Frustrado com a derrota rápida, ele solta um gemido de dor enquanto tenta se recompor. O veterano encara Tani de cima, questionando como ele espera proteger a vila se mal consegue lidar com um goblin. Interrompendo o treino, o capitão chama a atenção de todos, irritado com a lentidão da tropa. Vendo os homens exaustos, o líder grita que a força vem do treinamento implacável e manda todos voltarem às posições. Um dos soldados tenta argumentar sobre os preparativos do festival, deixando o chefe ainda mais sem paciência. Nisso, Serafine se aproxima entregando a comida e repassando o recado para liberar o soldado casado mais cedo. Aproveitando a pausa na bronca, Tani caminha até a garota. Todo atencioso, ele rapidamente pega o saco de mantimentos para poupar o esforço dela. Os outros recrutas logo começam a zoar o colega, notando como ele recuperou a energia rápido só, porque a namorada chegou. Ignorando a brincadeira, o capitão pergunta o motivo da visita e a jovem explica que o templo precisa de ajuda. Com jeitinho,
Ela pede para o comandante dar uma folga antecipada para o esquadrão inteiro naquele dia. O veterano recusa a ideia na hora, afirmando de forma severa que os recrutas ainda precisam praticar. Ao ouvir isso, o guarda casado se desespera e grita que faria qualquer coisa para ajudar no templo. A rebelião se espalha e a tropa inteira protesta dizendo que já treinou em dobro, tirando a paciência do líder. Sem perder tempo, Tani agarra a mão de Serafine e foge correndo, prometendo que vai ajudá-la. O pátio vira uma bagunça com a fuga geral, enquanto o comandante corre atrás do casal berrando furioso. Depois de correr bastante, os dois param em uma clareira isolada, e o jovem tenta recuperar o fôlego. Cansado, o rapaz se joga no chão, reclamando da obsessão exagerada do capitão por aquele treino infinito. Serafine tenta acalmar o namorado, defendendo que o comandante com certeza tem bons motivos para ser rígido. Tani descarta a preocupação, argumentando que nenhuma guerra vai estourar do nada, agora que Castu caiu. Afinal, a ilha de Lodos sofreu por muito tempo sob a tirania cruel do antigo império que só piorava. Com a união de várias tribos, o reino mágico foi destruído e a tão sonhada paz finalmente se estabeleceu. De volta ao presente, o jovem guerreiro reflete sobre essa tranquilidade que eles conquistaram. A garota concorda com o clima pacífico e se espreguiça sentindo a brisa suave. Observando ela, o rapaz cora um pouco e pede baixinho para a namorada olhar na sua direção. Curiosa com a mudança repentina, a jovem se vira esperando o que ele tem a dizer. Num movimento rápido, ele joga um pequeno objeto pelo ar direto para as mãos da moça. Ela segura o item, completamente surpresa com o que acabou de receber. Analisando a peça com cuidado, Serafine brinca perguntando desde quando ele virou alguém que dá presentes. Tentando disfarçar a vergonha, o recruta vira o rosto e resmunga que ela vivia falando sobre querer uma joia. Derretida com a atitude do namorado, a moça se aproxima bastante animada. Entregando o acessório de volta, ela pede com carinho que ele mesmo coloque o colar nela. Vendo a alegria de Serafine, o rapaz relaxa e dá um sorriso satisfeito. Com toda a delicadeza, o jovem passa as mãos pelo pescoço dela e prende a joia com cuidado. Toda feliz com o presente novo, a garota pergunta se a peça combinou com o visual. Completamente encantado, Tani concorda sem pensar duas vezes e afirma que ficou linda. Nisso, ela pula no pescoço do guerreiro, dando um abraço apertado para agradecer. A atitude repentina pega o rapaz de surpresa, que entra em pânico com medo de alguém ver a cena. Mas a jovem não dá a mínima para isso e garante que eles estão completamente sozinhos ali. Aproveitando a calmaria, o casal fica agarradinho curtindo o afeto um do outro. O sol começa a se pôr no horizonte, criando um cenário perfeito para os dois abraçados no campo florido. De repente, a tranquilidade é estilhaçada por visões caóticas de estruturas, sendo devoradas por chamas intensas. O rapaz encara figuras aterrorizantes de olhos vermelhos surgindo no escuro, sem entender o que está acontecendo. Completamente desorientado com a quebra de cenário, o recruta se pergunta mentalmente onde foi parar. O ambiente ao redor se transforma num pesadelo, cheio de monstros esqueléticos berrando em meio ao inferno. No meio do combate flamejante, a voz estridente do capitão ecoa, mandando o aluno recuperar o controle. Coberto de sujeira de batalha, o líder grita com toda a força para que Tani abra os olhos imediatamente. A realidade brutal da guerra desaba de volta, revelando o veterano de espada em punho lutando pela sobrevivência. Completamente desorientado, o recruta enxerga uma figura familiar no escuro e chama pelo próprio pai. A imagem de um veterano de guerra surge na mente dele totalmente envolta em chamas intensas. Em seguida, a visão perturbadora de uma mulher ensanguentada berrando em desespero toma conta da sua mente. Num sobressalto violento, o jovem acorda gritando no meio do quarto escuro. Ofegante e suado, ele fica parado tentando processar o pesadelo horrível que acabou de ter. Sentado na beirada da cama, supõe que aquilo foi apenas um sonho causado pelo cansaço extremo dos treinos. Mas logo repara num clarão esquisito vindo da janela e estranha ter uma luz tão forte àquela hora da noite. Com isso, ele levanta e abre a porta do quarto para verificar o que está acontecendo lá fora. O rapaz aperta a moldura de madeira com força, enquanto a luminosidade invade o ambiente. O brilho avermelhado ilumina o rosto dele, revelando o calor sufocante que vem da rua. Diante daquela cena, Tani fica totalmente paralisado e em choque. A Vila Pacífica agora está consumida pelo fogo, com corpos de moradores espalhados pelo chão de terra. Uma explosão mágica gigantesca varre as ruas destruindo as casas enquanto as pessoas fogem por suas vidas. Sem pensar duas vezes, ele corre desesperado pelo meio do cenário apocalíptico.
Parando no meio das chamas, o guerreiro se pergunta o que diabos está acontecendo e quem seria capaz de fazer aquilo. Com a espada em mãos, o rapaz observa a carnificina enquanto monstros atacam os aldeões indefesos. Confuso, ele tenta entender de onde surgiu aquela horda de criaturas bizarras. Os mortos-vivos de olhos vermelhos continuam avançando brutalmente contra tudo que se move. Frustrado com a situação, o guerreiro pragueja e se prepara para o combate direto. Nisso, um dos monstros foca nele e avança rugindo com a lâmina erguida. Em um movimento rápido e preciso, o recruta corta o inimigo antes de ser atingido. Logo depois, ele percebe outra fera prestes a executar um morador caído no chão. O morto-vivo levanta o machado pronto para dar o golpe fatal na vítima. Mas o jovem chega a tempo e acerta um ataque poderoso na criatura para salvar o aldeão. Enquanto se posiciona para a próxima luta, um colega de farda grita mandando ele ir para outra direção. O rapaz vira o rosto assustado ao ouvir alguém gritar o nome de Serafine. Perto dali, um grupo de monstros cerca os sobreviventes, mas uma luz divina começa a brilhar forte. A garota junta as mãos, usando sua magia sagrada e ordena que as criaturas das trevas voltem para o submundo. O feitiço luminoso atinge os inimigos em cheio, causando um dano massivo que os faz recuar. Um dos guardas entra na frente protegendo a jovem, enquanto ela clama para que a luz purifique todos eles. A fera ignora a magia e atinge o veterano em cheio, fazendo a moça gritar em pânico. Aproveitando a abertura, o recruta surge no ar e acerta um chute certeiro que afasta a criatura. Correndo para ajudar, ele avisa a namorada que já está chegando para dar cobertura. De repente, um feixe colossal de energia divina rasga o céu escuro e atinge o centro da vila. Serafine eleva o poder ao máximo, pedindo para a luz da sabedoria infinita brilhar sobre os impuros. Os olhos dela brilham com uma intensidade mágica absurda enquanto mantém a conjuração. A onda de poder sagrado se espalha pelo campo de batalha, vaporizando a horda e libertando as feras da maldição. O clarão é tão forte que o guerreiro precisa usar o braço para proteger a visão. Sem conseguirem resistir à purificação, os mortos-vivos gritam de dor enquanto viram pó. Aos poucos, a luz sagrada diminui até desaparecer completamente na escuridão da noite. Esgotada pelo gasto extremo de energia, a jovem perde as forças e cai de joelhos na terra. Desesperado, Tani corre na direção dela, chamando seu nome. Ele se aproxima perguntando se a moça está bem, e ela garante que é apenas pura exaustão. Observando o rastro de destruição ao redor, ele comenta que não faz ideia da origem daquele ataque repentino. Aliviado com a calmaria, o rapaz elogia o feitiço da namorada e acredita que todos os inimigos foram derrotados. Porém, a garota regala os olhos e avisa em tom de alerta que a situação ainda não acabou. Ela aponta para as costas do rapaz, explicando que o feitiço só destruiu uma pequena parte da horda. Do meio dos destroços em chamas, mais criaturas macabras começam a sair das sombras. Uma nova onda gigantesca de inimigos avança contra eles, fazendo o recruta praguejar de frustração. Sem tempo para pensar, ele já precisa usar a espada para bloquear o ataque direto de um dos monstros. Um morto-vivo muito maior tenta esmagar o jovem, que mal consegue segurar a força do impacto. Pressionado contra o chão, o guerreiro percebe com desespero que não vai conseguir desviar do próximo golpe. Vendo o perigo iminente, Serafine grita o nome do namorado totalmente em pânico. Mas no último segundo, o som estridente de metal chocando ecoa pelo campo de batalha. O capitão da guarda surge com o escudo erguido, defendendo o ataque brutal e salvando a vida do aluno. Com um sorriso confiante, o veterano brinca dizendo que isso é resultado de um núcleo de poder enfraquecido. Outros milicianos chegam logo atrás para dar suporte, mandando o casal relaxar. Feliz por ver o reforço, o jovem comemora que o esquadrão inteiro sobreviveu ao massacre inicial. Assumindo a linha de frente, o comandante levanta a espada e ordena que todos se preparem para a verdadeira batalha. Inspirado pela coragem do grupo, o rapaz retoma a confiança e foca no confronto. Um trovão violento corta os céus anunciando uma mudança drástica no clima da região. O confronto cessa, deixando apenas o cenário devastado e os aldeões exaustos tentando entender o que restou. Um dos guardas pergunta se a ameaça finalmente acabou, ainda perplexo com a invasão absurda. Perto dali, um homem chora desesperado abraçado ao corpo de uma vítima caída na terra. O comandante observa a tragédia em absoluto silêncio enquanto a fumaça sobe ao seu redor. Sentindo o clima mudar, o veterano ergue o rosto para encarar o céu escurecido. As nuvens carregadas finalmente desabam, e alguém comenta aliviado sobre a chegada da chuva. As gotas grossas caem sobre a terra seca e as cinzas, apagando as últimas chamas das casas.
Sob o temporal intenso, os moradores e soldados começam a se reunir no pátio arruinado para buscar abrigo. Sem perder o foco, o capitão ordena que as tropas vasculhem a área para encontrar mais pessoas vivas. Tani logo se voluntaria para ajudar nas buscas, mas a namorada pede para ele descansar mais um pouco. Nesse momento, uma bota misteriosa pisa com força em uma poça d'água no meio da tempestade. Ao longe, um dos soldados grita avisando que encontrou um sobrevivente perto de uma das paredes de madeira. O líder da milícia paralisa de repente, sentindo que algo está muito errado com aquela situação. O recruta que fez o chamado se aproxima com a lanterna, ficando completamente confuso com o que enxerga. No meio da tempestade, uma figura misteriosa de cabelos brancos permanece parada, empunhando uma grande espada. O recruta se aproxima do estranho com a lanterna, iluminando o rosto assustador daquele homem. Imediatamente, o soldado vira para trás e grita chamando o capitão da guarda para o local. Ignorando o aviso, o encapuzado abaixa a cabeça e se pergunta como aquelas pessoas ainda estão vivas. Preocupado, o guarda avisa que a área é perigosa e tenta descobrir a identidade do sujeito. Ele continua explicando que a vila está sendo tomada por monstros sem nenhum motivo aparente. Nisso, o estranho encara o soldado de canto de olho e pergunta se ele é algum tipo de vigilante. Surpreso com o cenário, o homem comenta que eles são bem fortes para terem derrotado tantas feras. O capitão finalmente se aproxima da área, observando a situação com total desconfiança. Focando sua atenção no recém-chegado, o indivíduo de olhos vermelhos questiona se ele é o líder do grupo. Ao cruzar olhares com o inimigo, o veterano percebe a ameaça iminente. Sem hesitar, ele grita para que todos recuem no mesmo instante em que o homem avança para atacar. O comandante levanta sua arma a tempo de bloquear o golpe brutal desferido pelo encapuzado. O choque entre as duas lâminas gera faíscas intensas, enquanto ambos disputam força. Pressionado pelo impacto violento, o veterano range os dentes tentando segurar a investida. Com um movimento implacável, o inimigo quebra a defesa do capitão e o arremessa violentamente para trás. Serafine leva as mãos ao rosto em choque com a cena, enquanto Tani observa tudo revoltado. Tomado pela fúria, o jovem recruta avança correndo em disparada na direção do agressor. Percebendo a movimentação rápida, o encapuzado vira o rosto tranquilamente para trás. Logo atrás dele, o corpo do comandante cai pesadamente no chão de terra molhado. Dando um salto impressionante, o rapaz ergue a lâmina e grita com toda a força preparando o ataque. O misterioso guerreiro mal se move, apenas lançando um olhar frio para o ataque que vem de cima. Sem nenhum esforço, o vilão levanta a arma e bloqueia a descida fulminante de Tani, gerando uma forte onda de impacto. Em seguida, o homem de cabelos brancos posiciona sua espada para revidar. Mas o jovem mantém a pressão do golpe original, se recusando a recuar um passo sequer. Analisando o rapaz, o estranho solta uma pergunta confusa, querendo saber se ele é o rei. Enquanto isso, o comandante tenta se apoiar na lama para levantar após sofrer o ferimento grave. Ignorando o veterano, o homem constata que a espada de Tani está preenchida apenas com puro ódio. Inconformado com o bloqueio, o recruta desfere um novo ataque horizontal furioso contra o adversário. Porém, o inimigo defende o golpe com extrema facilidade e repele a investida no mesmo instante. Frustrado com a defesa perfeita, o rapaz range os dentes tentando encontrar uma brecha na postura do rival. Mas o guerreiro de olhos vermelhos desvia da lâmina de forma muito mais rápida. O jovem continua avançando de forma imprudente e tenta acertar várias estocadas seguidas. Observando a fraqueza do oponente, o homem afirma que ele não vai conseguir nada com tão pouco poder. Aproveitando a enorme abertura, o vilão agarra o pescoço de Tani com extrema brutalidade. Um relâmpago rasga o céu, enquanto o agressor levanta o rapaz do chão apenas com uma mão. Sufocando sob a pressão, o miliciano aperta o braço do inimigo numa tentativa desesperada de se soltar. Sem forças para continuar a luta, o guerreiro deixa sua espada cair na terra molhada. A visão do recruta começa a escurecer à medida que perde rapidamente a consciência. Num movimento brutal e letal, um ataque perfura violentamente o corpo do garoto. O encapuzado solta a vítima, deixando o jovem desabar no chão sob a forte tempestade. Assistindo a tudo de longe, Serafine entra em estado de choque e paralisa de puro terror. O corpo de Tani permanece estirado na lama sem dar nenhum sinal de que vai levantar. O desespero absoluto toma conta da garota que grita o nome do namorado enquanto um raio ilumina a vila destruída. Recusando-se a aceitar o que acabou de ver, ela corre na direção deles berrando em negação. Chorando muito, Serafine passa direto pelo assassino e se joga ao lado do amado.
Ajoelhada na terra, a moça se agarra ao corpo do recruta e constata aliviada que ele ainda respira. Ganhando um pingo de esperança, ela avisa que vai curá-lo imediatamente e implora para que ele aguente firme. A jovem começa a emanar uma forte energia divina e clama pela luz do Deus da sabedoria. Posicionando as mãos sobre o ferimento sangrento, ela concentra toda a magia curativa possível no local. Um pilar de luz cega o campo de batalha, enquanto ela pede que sua prece se transforme em vida para salvar o rapaz. O espadachim de cabelos brancos observa a conjuração em silêncio, enquanto a curandeira implora para Tânia acordar. Apesar do enorme esforço mágico, a jovem percebe em prantos que não está conseguindo resultados rápidos. O vilão continua encarando a cena com seu olho vermelho brilhando na escuridão. Esgotada pelo consumo de mana, a garota baixa a cabeça, sentindo o desespero voltar com força. Fechando os olhos banhados de lágrimas, ela clama mais uma vez pela ajuda divina para não perder o amado. De repente, uma aura roxa envolve o espadachim e uma voz misteriosa manda ele parar e levar a mulher até ela. A presença sombria flutua, assumindo o contorno de uma mão, e o vilão concorda com a ordem superior na mesma hora. Agindo rápido, o agressor agarra o pulso da curandeira com firmeza e a puxa para cima bruscamente. Sem demonstrar qualquer empatia, ele avisa que eles precisam ir, pois o vice-rei exigiu a presença dela. Sendo arrastada pelo braço sem chance de defesa, a garota se debate exigindo ser solta e berra o nome do namorado. Atrás deles, o rapaz caído recobra parte da consciência e estica a mão trêmula na direção da amada. Se arrastando pela lama com muita agonia, o miliciano chama por Serafine usando as últimas reservas de energia. Com o rosto cheio de lama e sangue, ele nega a situação totalmente impotente diante do sequestro. Escutando o lamento doloroso do jovem, o vilão lança um último olhar de desprezo por cima do ombro. Um relâmpago clareia as costas do encapuzado enquanto ele desaparece no meio da tempestade, levando a moça consigo. Sem conseguir se mover um centímetro a mais, o guerreiro desaba completamente derrotado na poça de água suja. Longe dali, a curandeira é arremessada no chão com brutalidade pelo seu captor. Ela escorrega pelo terreno molhado e para debaixo do que restou de uma estátua antiga. O espadachim se aproxima a passos lentos, impondo toda a sua presença ameaçadora na escuridão. Caída na chuva fria, a jovem ergue o rosto encarando o homem de cabelos brancos com temor. Ele a observa no escuro sem pronunciar uma única palavra ou justificar a violência. Tomada pela raiva repentina, ela exige saber quem ele é e qual o motivo para ter atacado a vila deles. Gritando por uma resposta urgente, a garota questiona o que aqueles monstros poderiam querer com pessoas comuns. Nisso, a entidade de energia roxa ressurge pairando ao lado dela, avisando com puro desdém que saber o propósito deles não mudaria o inevitável. Completamente em choque, a curandeira observa algo inesperado. Uma energia escura e sinistra começa a emanar com violência do chão. Ela fica sem entender o que é aquilo, pois não consegue sentir nenhuma faísca de vida vindo daquela presença. Logo, a fumaça roxa toma a forma de uma entidade macabra composta por diversos rostos atormentados. A garota percebe que está diante de um morto-vivo extremamente poderoso, formado apenas por pensamentos cruéis. Encarando a jovem, a criatura confessa achar tudo aquilo fascinante. A assombração estende a mão na direção dela, impressionada por encontrar um receptáculo espiritual tão puro. Paralisada pela magia fria e sombria, a curandeira nota com desespero que não consegue mais mover o próprio corpo. Focando diretamente no rosto da vítima, a entidade afirma que ela será o receptáculo perfeito. Sem perder tempo, a fumaça negra avança e começa a penetrar violentamente no peito da garota. Ela grita de agonia enquanto sente a energia maligna invadindo seu interior sem conseguir fazer nada para impedir. A criatura avisa que tem autoridade sobre os mortos e vai corroer toda a essência vital para pisotear a alma dela. Não suportando a pressão absurda, a jovem desaba de joelhos no chão gemendo de dor. O espírito maligno decreta que aquele corpo físico agora pertencerá a ele. Um brilho intenso irradia da garota, enquanto a possessão avança implacavelmente. O sofrimento atinge o ápice e ela solta um grito desesperado, enquanto a energia toma conta do seu ser. O espadachim de cabelos brancos apenas assiste à cena sob a chuva intensa, sem demonstrar qualquer reação. 2 relâmpagos rasgam os céus escuros da região quase ao mesmo tempo. Um pilar colossal de luz e poder sinistro entra em erupção, iluminando toda a paisagem ao redor. Longe dali, uma elfa loira percebe a agitação dos espíritos e comenta sobre a presença de uma forte magia negra. Preocupada com a situação, ela pede para o seu companheiro Hidner se apressar. Enquanto isso, uma voz misteriosa manda a Tânia abrir os olhos, fazendo o rapaz despertar subitamente.
O jovem recruta se vê flutuando em um abismo aterrorizante cheio de chamas e mãos sombrias. Ao se firmar de pé naquele mar de fogo, ele olha em volta totalmente confuso, querendo saber onde foi parar. De repente, uma presença sinistra surge logo atrás, chamando o miliciano de criatura inútil. Tomado pelo susto, o rapaz se vira rapidamente e exige saber quem está falando com ele. Um rosto sorridente e macabro se forma nas sombras, mencionando a dor de perder um irmão e o ódio pela própria fraqueza. O ser misterioso constata que sentimentos muito intensos estão girando dentro do garoto. Ouvindo aquelas palavras, o guerreiro paralisa, sentindo o peso daquela revelação. Nas costas dele, uma figura colossal e ameaçadora formada por chamas negras se ergue imponente. Encarando a criatura gigante, o recruta se encolhe assustado, perguntando o que diabos está acontecendo ali. O monstro de olhos vermelhos se apresenta como Fúria, explicando que é uma existência atraída pela raiva do garoto. Ainda atordoado, o jovem repete a frase sem entender direito como a própria raiva causou aquilo. Observando o miliciano, a entidade comenta sobre o esforço dele para lutar contra o destino imposto. A assombração de fogo completa, dizendo que essa resistência toda é algo verdadeiramente patético. Completamente perdido na conversa, o rapaz apenas murmura, questionando se a ofensa foi para ele. O ser sombrio se aproxima, avisando que tudo chegou ao fim, e manda o jovem aceitar a própria morte em paz. Recusando-se a desistir, o guerreiro aperta o punho com força enquanto uma aura avermelhada o envolve. Cheio de determinação, ele rejeita aquela bobagem, gritando que não pode morrer agora de jeito nenhum. A criatura dá uma risada irônica e pergunta o que exatamente ele acha que pode fazer com aquele corpo destruído. O miliciano abaixa a cabeça no meio das chamas, sentindo o peso da própria impotência. Aproveitando a hesitação, o ser de olhos brilhantes propõe um acordo irrecusável. O garoto ergue o rosto no mesmo instante, totalmente surpreso com a oferta repentina. A sombra garante que pode conceder um poder absoluto imbatível, mas avisa que isso terá um preço alto. Focado apenas na namorada, o rapaz aceita na hora, afirmando que não se importa com nada, contanto que consiga sua vingança. Satisfeito com a resposta, o gigante das sombras solta uma gargalhada sinistra. Uma mão colossal agarra o miliciano com força brutal enquanto ele solta um gemido sufocado. A entidade avisa que o contrato está selado e solta o rapaz de uma altura absurda, direto para as chamas. O monstro incentiva o jovem a seguir em frente e se descontrolar o quanto quiser. Sem ter onde se agarrar, o guerreiro despenca em queda livre na escuridão escaldante. De volta ao mundo real, o corpo de Tani desperta, tomado por uma energia furiosa, e solta um berro selvagem. Um novo pilar de poder sombrio entra em erupção, lançando o garoto para o alto numa velocidade impressionante. A curandeira flutuando e o inimigo encapuzado são atingidos pela forte ventania causada pelo despertar. O recruta cai com um impacto devastador direto nas ruínas da vila destruída. A força da aterrissagem estilhaça o solo e joga destroços para todos os lados. Sentindo o perigo, o espadachim de cabelos brancos entra em posição de combate rapidamente. Num piscar de olhos, o jovem avança e colide sua lâmina com a do vilão, gerando uma onda de choque colossal. O agressor observa o impacto em silêncio, enquanto o garoto o encara com um sorriso sádico e olhos vermelhos brilhantes. A pressão entre os dois guerreiros resulta em mais uma explosão violenta de energia pura. Com o recuo do impacto, o rapaz desliza pelo chão e estabiliza a postura, pronto para continuar o ataque. O vilão de cabelos brancos desliza para trás, mantendo distância enquanto a namorada do jovem flutua logo atrás dele. Possuída pela entidade, a moça de manto branco continuou com os olhos brilhantes em transe. Sedento por sangue, o rapaz exibe um sorriso animalesco e começa a rosnar com os dentes à mostra. Tomado pela fúria incontrolável, o miliciano solta um rugido estrondoso envolto na chama negra. Encarando aquela anomalia, o inimigo comenta intrigado que tem certeza absoluta de ter perfurado os órgãos vitais do garoto. Atraídos pelo barulho, vários mortos-vivos armados começam a cercar o local da batalha. As criaturas macabras marcham sob a chuva pesada direto na direção do recruta. Em poucos segundos, dezenas de monstros se posicionam prontos para atacar o alvo isolado. Mantendo a calma, o espadachim misterioso apenas ordena que a horda acabe com o oponente. Seguindo o comando, os zumbis avançam de forma desajeitada para esmagar o guerreiro. Sem nenhum esforço, o garoto gira a espada com uma força absurda e corta vários inimigos de uma vez. Aproveitando o impulso, ele se move rapidamente pelo campo de batalha, deixando um rastro de aura vermelha. Um único golpe devastador do miliciano estilhaça as armaduras
e oblitera o resto das criaturas instantaneamente. Observando o massacre com atenção, o encapuzado solta um murmúrio levemente impressionado com aquele poder. Destruindo tudo em seu caminho, a silhueta ameaçadora de Tani permanece de pé no meio do fogo negro. No meio da destruição, a silhueta ameaçadora de Tani permanece de pé. Ao perceber a mudança do garoto, o espadachim deduz que ele se tornou um guerreiro enlouquecido. Tomado pela fúria, o jovem avança a passos firmes na direção do inimigo. Analisando a situação, o vilão percebe que há um detalhe inesperado naquilo tudo. Sem perder tempo, o miliciano salta em meio aos relâmpagos e ataca o oponente de cima para baixo com violência. Preparado para o impacto, o homem de cabelos brancos firma sua defesa focado no ataque. Ele avisa friamente que toda aquela força bruta ainda não é suficiente para matá-lo. As lâminas colidem gerando uma explosão de energia colossal, enquanto o recruta exibe um ódio maníaco. A onda de choque absurda acaba empurrando os dois combatentes para trás. O jovem aperta o cabo da própria espada com uma força descomunal tentando se estabilizar. Do outro lado, o espadachim misterioso também ajusta a empunhadura da arma para contra-atacar. Agindo por puro instinto, o garoto desfere um golpe selvagem rasgando o ar com aura vermelha. Completamente descontrolado, o rapaz corre pela chuva em mais uma investida furiosa. O vilão levanta a arma e pergunta ironicamente se o adversário não vai parar até estar completamente morto. Ignorando a provocação, Tani desliza pela lama e se posiciona firmemente para dar continuidade ao massacre. Parado sob a tempestade, o miliciano mantém a guarda alta focado em aniquilar sua presa. Aceitando o desafio, o vilão decide que o garoto deve continuar lutando até dar o último suspiro. Tomado por uma energia bestial, o rapaz solta um grito assustador rasgando a própria garganta. Os dois guerreiros colidem repetidas vezes, espalhando rastros de luz destrutiva por todo o cenário. O jovem continua desferindo golpes brutais em sequência, enquanto o adversário bloqueia cada um deles. A velocidade do combate aumenta drasticamente e eles trocam ataques ferozes iluminando a noite, pressionando o inimigo com tudo que tem. O guerreiro tenta quebrar a defesa impecável do espadachim. As espadas faíscam quando se cruzam num teste puro de força e resistência física. O homem de cabelos brancos repele a investida e avança rapidamente, assumindo a ofensiva. Sentindo o peso do contra-ataque, o recruta range os dentes fazendo muito esforço para não recuar. Implacável, o agressor salta e desfere um golpe pesado carregado de magia esmagadora. O impacto brutal faz a lâmina do garoto ceder ligeiramente, levantando detritos do solo ao redor. Os dois se lançam ao ar em mais uma troca de golpes devastadora, causando uma explosão de aura roxa. Com os olhos vermelhos brilhando intensamente, Tani exibe uma raiva incontrolável durante o embate. Logo à frente, o oponente mantém um foco frio e calculista sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. Uma explosão colossal em formato de cruz ilumina toda a região, rasgando os céus escuros. A onda de choque varre as ruínas da vila, destruindo as poucas casas que ainda estavam de pé. Com um impacto violento, o espadachim de cabelos brancos é arremessado para longe em meio à poeira. Fora do alcance da destruição, Serafine continua flutuando protegida por uma aura mágica poderosa. Possuída pela entidade maligna, a garota observa o desastre de perto, sentindo um prazer sádico com o caos. Em outro local muito distante dali, uma elfa repousa tranquilamente lendo num assento voador. O ambiente ao redor dela está abarrotado de manuscritos antigos, empilhados de forma caótica. Nas páginas do livro, o texto descreve a fúria como um impulso desenfreado que leva à ruína total. Mergulhada na leitura, a mulher narra que essa força avança sem fim mesmo quando consumida pelas próprias chamas. De repente, ela vira o rosto sentindo uma forte perturbação mágica vinda de muito longe. A visão descrita no livro ilustra o guerreiro enlouquecido como um ser nascido apenas para aniquilar e batalhar até morrer. Virando a página sem pressa, a leitura continua detalhando a possessão causada pelo espírito da raiva. A elfa conclui em voz alta que esses indivíduos chegam ao ponto extremo de massacrar a si mesmos no processo. De volta ao combate chuvoso, o vilão concentra sua energia sombria, preparando uma ofensiva final esmagadora. Sem dar chance de defesa, o homem acerta uma sequência implacável de cortes, jogando o jovem contra o chão repetidas vezes. Finalizando o massacre brutal, o espadachim afunda a arma com violência, garantindo que o inimigo não saia vivo. O corpo do miliciano desaba bruscamente, afundando a mão na terra destruída e ensanguentada. Das ruínas iluminadas pela magia, Serafine flutua silenciosamente observando o desfecho da batalha. Dominada pela entidade,
A garota comenta com ironia que achou fascinante a transformação do rapaz num guerreiro insano. Ela questiona abertamente se o espírito da raiva escolheu o corpo dele apenas para conseguir escapar de sua antiga prisão. Extremamente cínica, a criatura confessa que toda aquela situação trágica é realmente muito divertida. Completamente imóvel e sem forças, o recruta permanece jogado na poça de lama escura. O vilão fica de pé diante do corpo caído, enquanto a mulher de manto branco se aproxima flutuando suavemente. Percebendo que o jovem ainda respira, o homem pergunta se deve acabar com a vida dele de uma vez por todas. A entidade interrompe a execução afirmando que o espírito da raiva consumirá o humano, fazendo-o lutar em vão até a morte. A tempestade continua caindo sobre as ruínas, silenciando momentaneamente o campo de batalha sob a luz fraca da lua. Acatando a ordem superior sem questionar, o agressor abaixa a espada e encerra sua postura ofensiva. Ele mantém um semblante inexpressivo, esperando qual será o próximo comando de sua mestra. De repente, uma aura flamejante explode no chão e Tani se levanta lentamente, parecendo uma assombração. Notando a anomalia imediata e a persistência do rapaz, a entidade possuindo a curandeira solta uma exclamação de surpresa. Impulsionado por uma força bestial, o miliciano avança rasgando o ar numa velocidade impressionante. Achando a resistência do humano muito admirável, a mulher levanta a mão e dispara uma esfera de energia como um presente fatal. O feitiço se expande formando um pilar de luz sombria, que varre toda a área com violência. A energia mágica aniquila o chão e as estruturas restantes, obliterando tudo que cruza o seu caminho impiedoso. Uma nuvem espessa de poeira e escombros se levanta cobrindo o local exato onde o guerreiro estava segundos antes. A entidade e seu servo aguardam em silêncio, observando o resultado do ataque devastador contra o recruta. Contente com seu próprio poder, a assombração comenta como aquele corpo hospedeiro é incrivelmente puro. Ela nota que a magia ainda não está perfeita e deduz que a ressonância com o receptáculo está incompleta. Precisando estabilizar suas forças, a criatura dá as costas para a destruição e ordena um retorno ao castelo. O espadachim de cabelos brancos concorda com a mestra imediatamente e se prepara para a viagem. Caminhando em direção à luz do luar, a entidade exige que o homem traga o objetivo principal deles até ela. Atendendo ao pedido na mesma hora, o servo ativa um grande círculo de teletransporte roxo no solo molhado. Um clarão intenso ilumina a noite chuvosa e as duas figuras desaparecem num piscar de olhos, deixando o vilarejo para trás. A Vila Pacífica agora se resume a uma cratera gigantesca e completamente silenciosa debaixo da chuva fria. Encerrando a noite trágica com fúria, um trovão colossal ecoa através das montanhas sombrias de Castuú.